Olá, meu povo! Boa tarde! Estamos começando mais um Cabeça de Homem Além do Óbvio e o tema de hoje é homossexualidade. Nossos convidados são Djalma Argolo, terapeuta junguiano, estatístico, escritor e palestrante internacional. Dá um alô para todo mundo aí, Didi. É um momento sempre alegre estar aqui no Cabeça de Homem, conversando com esse público maravilhoso seu e da metrópole. Não é verdade? E com você e os amigos que sempre vêm aqui, que são pessoas inteligentes. E nós vamos hoje discutir sobre esse assunto, que eu não vejo grande problema, mas o pessoal faz às vezes um bicho de sete cabeças. Pois é, hoje eu quero saber porque que esse tema causa tanta polêmica e mexe tanto com as pessoas, mas já já você responde. E o meu outro convidado que está aqui, que eu estou recebendo com muita alegria pela primeira vez aqui no Cabeça de Homem, Enésio de Deus, advogado, mestre doutorando em família na sociedade contemporânea, escritor, professor, enfim, esse homem é um homem multi que faz acontecer e que tem várias obras publicadas aí sobre adoção, sobre casamento homoafetivo, enfim. Dá um alô para todo mundo aí, Enésio. Boa tarde, gente. Boa tarde, ouvintes. Djalma, querido amigo que conheço há alguns anos. Maiara, é um prazer estar aqui, viu? E conversar sobre um tema que precisa de reflexões, né? Entre mulheres e homens. Então, realmente, eu fico feliz por estar aqui no Cabeça de Homem hoje. Tá. Ok. Gente... Eu vou dar os nossos canais de comunicação, 3505-5000, 71-DDD, 3505-5000. Além disso, vocês podem interagir com a gente pela nossa página no Facebook, que é o Cabeça de Homem 1. A gente pode se falar pelo portal metro1.com.br. Enfim, o que não vai faltar hoje é forma da gente se comunicar, tá? Quero saber por que esse tema mexe tanto com as pessoas. Djalma, a gente sempre ouve falar que... Enfim, tem várias correntes, cada uma querendo dizer o que é homossexualidade. Se a gente vai para a corrente religiosa, se diz que é uma coisa contra, que é pecado. Se você vai para uma corrente científica, se fala que é uma coisa que não é natural, tá? E você é um estudioso e um pesquisador. Uma vez eu tive a grata surpresa de assistir uma palestra sua sobre o tema e eu me lembro do que você falou. Você pesquisa muito a evolução das espécies. Exatamente. Então eu queria que você falasse um pouco acerca da homossexualidade nos outros reinos, para a gente começar a quebrar alguns tabus e algumas falácias que se tem, sem nenhum respaldo científico sobre o que é homossexualidade, ou que é doença, ou que enfim, desrespeito, enfim, safadeza, que às vezes a gente ouve de tudo, né? Exatamente. Vai lá, Didi. Um grande problema é a ignorância. Existe uma ignorância tremenda a respeito do sexo, da evolução sexual em todas as espécies, desde as bactérias primitivas até então. Durante toda a evolução, várias formas, maneiras de reprodução sexual foram usadas pela evolução. Agora, uma coisa muito interessante é que durante muito tempo, inclusive alguns séculos, os estudiosos colocavam sempre escondido um fato. Entre os animais, a homossexualidade existe também. Animais de todos os tipos evolutivos, entre aves, entre, digamos, ursos, elefantes, enfim, todo tipo de animal. Então, no reino animal existe. Você pode dizer assim, é uma constante? Não, mas existe e existe em grande número. E isso causou um grande impacto, porque sempre se achou que que o sexo era feito somente para reproduzir. Era, inclusive, uma afirmação constante. E se verificou que não era. Escondiam esse dado. Era escondido. Tá? Você veja o que é o preconceito, até onde vai. Por quê? Porque eles iriam verificar que se existe entre os animais, isso não é um pecado logo de cara. E o animal está fazendo porque ele quer prazer. O golfinho, quando faz com o outro, colocando no espiráculo, ele quer ter prazer. Uma ursa, quando transa com outra ursa, ela quer ter prazer. E o leão com outro leão, e assim sucessivamente. Então, existe em toda a natureza. E existe também no ser humano. Porque nós também somos animais. É um outro ponto que temos que colocar. O que houve entre nós foi que, a partir certo momento, se começou, por causa da religião primeiro, a se ter um indivíduo que fazia sexo com um outro, principalmente um homem, que as mulheres sempre foram deixadas de lado, que as mulheres viviam no gineceu, elas estavam sempre juntas e o pessoal não ligava muito isso. Mas, com relação ao homem, é que passou-se a ter uma visão desse tipo.
E o mais interessante é que, entre soldados, sempre houve homossexualismo em todos os tempos históricos. Desde entre egípcios, entre mesopotâmio, entre os romanos, entre os gregos principalmente. Nós tivemos exército, inclusive, dominado ou dirigido por Epaminondas, que era baseado na homossexualidade, amantes e amados. Então, o grande problema nosso é que a religião, e aí você vai dizendo, durante toda a Idade Média, tinha um comportamento hipócrita, porque nos conventos, nos centros religiosos, se praticava homossexualidade. E aí o que é que acontece? Depois se condenava isso publicamente. Porque você só pode condenar uma coisa que realmente existe. Sem crime não há lei. Então pronto. Por que se condenava? Porque existia. E essa existência veio até hoje. E entre todas as religiões, quando você tem exércitos, quando você tem conventos, qualquer tipo de religião, onde você segrega mulher com mulher, homem com homem, o homossexualismo está sempre presente. Lógico, primeiro, o ser humano precisa de contato. O indivíduo é um ser social e a gente precisa de afeto. Se você se agrega e só tem homem ou só tem mulher, naturalmente vai surgir o quê? A carícia, vai surgir a falta, vai ter a necessidade daquela troca afetiva. Eu achei muito importante, Djalma, essa sua colocação, porque a gente desmistifica muita coisa, tá? Geralmente eu não gosto de falar de religião, porque cada um tem a sua, mas a gente tem que entender se, do ponto de vista religioso, as pessoas falam, isso é pecado, Deus não fez assim. Se Deus é perfeito, fez sim. Pois é, se existe na espécie animal, e a espécie animal é instintiva, ela pode ter até um tipo de inteligência primitiva, mas ela não tem raciocínio, ou seja, o poder de raciocinar, de levar as coisas em consideração, significa que eles seguem exatamente o comportamento dentro do que eles foram criados. Sim, e se foram criados por um princípio, que seja Deus, seja lá o nome que tem, é porque isso não é uma coisa errada, é uma coisa natural. E se nós somos a evolução da espécie e existem outras espécies, naturalmente vai existir também na espécie humana. Agora, e quero até trazer para você, que eu vou passar a palavra para Inésio, essa questão da homossexualidade, ela é muito mais forte no homem. Uma coisa que eu sempre comentei é assim, não faz parte do inconsciente coletivo feminino ao longo da vida ficar preocupado se a outra mulher é homossexual ou não. Eventualmente pode ter algum comentário ou quê, mas o homem faz piadinha acerca disso ao longo de toda a vida. Sim. Ou seja, é algum ponto que o masculino não sabe lidar. Sim. E que incomoda ele. E que foi até uma provocação, Enésio, que eu fiz aqui no caminho, gravei um videozinho pro Instagram, que é: os homens héteros, eles não comentam nada que eles fazem entre quatro paredes com a sua mulher. Os homens, na verdade, não ficam falando, tá? Porque sabe que o homem é muito do olhar e tem o desejo do outro, então você não vai fazer propaganda para que o olho não cresça pro seu companheiro ou companheira. Mas se ele não fala nada, porque é uma questão dele, íntima e privada, por que ele se acha no direito de se meter ou de dar opinião no que um outro homem faz com outro homem dentro do quarto? Isso, Maera, porque, como o Djalma disse, erigidos vários dispositivos ideológicos e religiosos, principalmente a partir da Idade Média, e Michel Foucault pontua muito bem isso em A História da Sexualidade, em Microfísica do Poder. Isso começou a haver um controle muito grande sobre os corpos. Como na divisão do espaço público e privado coube às mulheres, o homem impôs que a mulher tivesse espaço privado, a sexualidade dela ficou durante séculos silenciada, embora na pluralidade dos desejos sempre ocorresse também contato entre as mulheres. Então, quando você diz que é muito mais forte tanto a censura quanto a ostensibilidade dessa manifestação entre homens, é porque nós vemos mais isso e o grau de reprovabilidade, inclusive público, é maior. Porque quando dois homens, por exemplo, aqui em Camaçari, dois irmãos saíram de uma festa, foram confundidos com um casal, espancados, um deles veio a óbito e o outro ficou vivo. É o caso de um pai e um filho, por exemplo, em São Paulo, no interior, que saídos de uma festa também foram agredidos por terem sido confundidos como homossexuais. Então, mulheres vão juntas ao banheiro, não é? Mulheres andam abraçadas. Então, na verdade, como até no âmbito da sexualidade o homem teve o direito de publicizar mais, ele também, o homossexual, acaba por isso sendo vítima também desse preconceito, porque o homem se acha o regulador do espaço público e do privado. Só que ele se acha o regulador do espaço público e privado na hipocrisia. Na hipocrisia. Porque escondido um monte de gente faz um monte de coisa que não se comenta. Justamente. Veja bem, aí Djalma trouxe um ponto que me fez lembrar de Drauzio Varela, que diz assim, ora, se a gente está tão preocupado com a heterossexualidade, com as causas da homossexualidade, por que não perquirimos a causa do desejo para o sexo oposto? Então, dentro dessa gama de comportamentos, nós que somos homossexuais assumidos, verificamos que
é uma prática que tanto nós que já tivemos contatos com homens um dia que tem mulheres hoje, quanto homossexuais que saem, atestam que homens casados e que têm mulheres e que assumem um papel heterossexual em sociedade, muitos deles também, embora culturalmente ou psicologicamente não se vejam homossexuais, jamais, mas tem práticas sexuais das mais variadas. E me fez lembrar do Dr. Alfred Kinsey, que quando fez uma pesquisa lá em meados do século XX, detectou que entre uma suposta pura homossexualidade e pura heterossexualidade, há uma gama infinita de comportamentos variados sexuais. Uhul! Ai, gente, que felicidade, ó. Que alegria estar com gente tão preparada aqui do meu lado para discutir um tema importante, polêmico, ainda cheio de tabus e que suscita muitas emoções e até muita agressividade e violência. Poxa, gostei. Você trouxe uma questão interessante, Enésio, sobre a liberdade do homem em exercer sua sexualidade de uma forma mais aberta, ou seja, uma publicização. Naturalmente, aquilo que é mais visto, ele também está mais exposto para uma coisa boa ou ruim. Mas, independente disso, não acho que é só essa questão. Eu acho que é uma questão do próprio homem mal resolvida com ele, tá? Sim. Porque, assim, o homem ama e faz parte do desejo de muitos homens héteros ver duas mulheres transando na frente deles. Pois é. Ou seja, isso é uma relação homossexual. Pois é. Então, o problema do homem não é com uma relação homossexual. É ele não saber lidar com a questão do desejo sexual dele, que por um acaso possa ser despertado por um outro homem. Ou porque porventura sinta e que acaba tentando matar ou reprimir um objeto de desejo que possa estar nele. É o caso de alguns crimes pontuais. Eu não estou dizendo que todo crime homofóbico passa pela homofobia. Inclusive é uma polêmica isso, porque o movimento LGBT tende a dizer que tudo é homofobia. Mas em alguns crimes já se constata do ponto de vista psíquico que aquele agente que mantinha uma relação com aquele que matou, ele quis matar realmente o seu próprio desejo, quer dizer, o seu espelho. Ele não aceitava e quando aquele gay tentou ameaçar ou publicizar, houve algum problema que pudesse tornar pública aquela relação, o agente, supostamente heterossexual, vai e mata o homossexual. Uma coisa que eu queria entrar nessa conversa justamente nesse ponto. Observe, muitos homens têm curiosidade com relação a isso. E o pior é o seguinte, que muitos ficam fazendo fantasias e quando você é terapeuta, você descobre muita coisa. Tem homens que inclusive ficam se masturbando e colocando o dedo no reto. Ou seja, existe uma curiosidade, como muitas vezes por parte da mulher. Eles dizem assim, o que é que será, como não será? Porque geralmente nós queremos dar algumas explicações. Porque o indivíduo, a mãe fez isso, a mãe fez aquilo e foi aquilo. Não. Existe uma curiosidade sempre com relação ao sexo. Muito desses sites pornôs, muita gente entra e fica vendo o quê? Homem transando com homem, homem com mulher e dois homens, a mulher com dois homens e assim sucessivamente. Não necessariamente o fato assim, dessa prática do dedo no ânus ou de solicitar a mulher que o faça, caracterizaria o sujeito homossexual, mas o problema é que até o ânus, devido à questão da sodomia, uma questão histórica, foi rotulado como uma parte que identifica a homossexualidade e não necessariamente. O que é um absurdo, porque o que acontece? Limita o prazer. Mas veja só. Eu vou querer que você fale outra coisa. Esse ponto é que é fundamental. Eu estou dizendo o seguinte, as pessoas usam-se também sexualmente nesse ponto e ficam também com curiosidade. É claro que isso não caracteriza a homossexualidade em si, isso não. Porém, quando o indivíduo faz isso, ele tem outras fantasias também. Então, veja, o problema do sexo é muito mais complicado do que parece. Todo mundo tem seus desejos. E, é claro, tem pessoas que ficam fazendo desejo com o mesmo sexo ou não. Entre os gregos isso era tão comum, pelo amor de Deus. E entre os soldados sempre foi comum. Tá? Sempre foi homem com homem. Eu me lembro de Ney Matogrosso disse que a primeira vez que ele viu dois homens barbudos se beijando foi na Força Armada onde ele estava. Não, e existe até um caso de um casal do Exército Brasileiro, um deles sofreu grande repressão, porque tratar desses assuntos, tanto em ambiente religioso quanto na questão das Forças Armadas, onde ficam pessoas do mesmo sexo juntas, ainda é um grande tabu na sociedade. Sim, está justamente nesse ponto, não é? Ou seja, homens juntos com homem, e você tocou bem, Maiara, aquela necessidade às vezes de afeto, porque nós temos que levar em conta também a característica da personalidade de cada um. Aquilo que culturalmente nós chamamos muitas vezes de feminino, que é um sentimento estético mais afinado, uma delicadeza, muitas vezes é um desejo natural, é uma carência, é um desejo de afeto. Então, duas pessoas juntas, às vezes, exprimem afeto.
seja homem com homem, mulher com mulher, criança com criança. As crianças fazem isso muitas vezes e não estão no impulso puro e simples. E quando o Freud estuda isso, verifica que naquelas fases iniciais do desenvolvimento da sexualidade infantil, não significa que essas experiências definam a orientação sexual, porque o gênese científico da orientação sexual ainda não há consenso sobre isso. Há diversas teorias. Então, ora, se não há gênese para a heterossexualidade, não vamos condenar a homossexualidade também, diante dessa grande diversidade de possibilidades humanas. Eita, que a discussão aqui hoje tá boa e tá rica, viu, meu povo? Vocês trouxeram 2 pontos que eu acho importantes. A própria questão do homem não saber lidar com a sua sexualidade e associar a questão do prazer anal à questão de um prazer homossexual. Isso é uma estupidez. Sim, porque assim, sim. a gente tem várias regiões no corpo que são zonas erógenas. Sim. E o ânus é uma zona erógena. Então, nada mais do que natural de despertar a curiosidade, como o Djalma já falou aqui, de, por um acaso, você tocou lá uma vez, que supostamente, sim, e sentiu prazer e fica curioso de querer saber mais. E se a região nevrálgica, e se o corpo todo é uma zona erógena, o problema é que a sexualidade também foi reduzida só a determinados pontos. Pois é, a pessoa está reduzindo a sexualidade a sexo, a penetração. Muito Outra bem. coisa que é preciso a gente saber diferenciar. Uma coisa é você se dar prazer, seja do ponto de vista peniano, vaginal, anal. Outra coisa é você ter desejo por fazer sexo com uma pessoa do mesmo gênero que você. O que define a homossexualidade ou homoafetividade, seja lá o nome que chama, eu prefiro chamar homossexualidade, Sim. tá? Tem que É ser. o desejo por outra pessoa do mesmo sexo, gente. lógico. Que não tem nada a ver com E zonas que, segundo a erógenas do corpo. psicologia, esse dado orientação sexual, que é o direcionamento dos desejos, ele é possível de sofrer modificações ao longo da história de um sujeito, o que não deve também ser condenado. E eu vejo isso sempre como uma coisa chamada identidade sexual. Não é? Enéas sempre falou aqui muito bem, ele disse o seguinte: existe uma variedade, hoje nós sabemos, de comportamentos e desejos sexuais. Você vê, tem pessoas que são héteros, tem pessoas que são homo, e tem pessoas que estão na dualidade, estão nos 2 pontos. Sim, os Não é? bissexuais. Existe também Sim. um ponto interessante. Existe aquela homossexualidade que é uma curiosidade e é passageira, tanto no homem quanto na mulher, durante a fase da adolescência, muitas vezes em universidades, na busca, quando as pessoas estão. E que não define também uma identidade sexual. Não. Uma pessoa, inclusive, nós temos que ter um cuidado muito grande, porque muitas vezes existem crianças que são forçadas a uma definição sexual, porque quando elas são crianças, elas denotam uma certa inclinação. Meninos que gostam de brincar com boneca. Aí você já traça o menino, já taxa o menino como sendo homossexual, quando pode não ser. A menina que gosta de jogar bola não é taxada assim, não brinca assim, mas quando ela cresce, muitas vezes não tem não quero chamar de opção. Ela não se torna uma homossexual. Não se desenvolve orientação. São orientação sexual. Veja bem, Djalma, a criança sensível, ela não só, às vezes é Exatamente. forçada, como ela percebe já como o ambiente é todo marcado, escola, igreja, família, pela heterossexualidade, eu digo pela minha história de vida. Então você começa a se autocondenar. Então, pela questão religiosa, o que me libertou dos tabus foi realmente a psicoterapia, porque eu fiz análise durante 10 anos. Então, se eu sou o sujeito livre que eu sou sobre meus desejos e tranquilo quanto à minha orientação sexual, eu agradeço à psicologia, aos profissionais pelos quais eu passei, porque isso me fez trazer o self à luz do conhecimento da verdade, de que eu sou uma pessoa normal como qualquer outra. Então, a criança inteligente, ela já se vê diferente e sofre um bullying que muitas vezes é silencioso. Eu nunca fui agredido fisicamente, mas pela forma como a sociedade está estruturada, você cresce um homem reprimido, ou se for homossexualidade feminina, uma mulher reprimida. Inclusive porque a pessoa fica ouvindo desde cedo que isso está errado, aquilo está errado, que é pecado e etc. O que nós temos que ver é o seguinte: se você rotula desde cedo, você não dá nem opção à pessoa. Você coloca o indivíduo dentro de uma prisão, Exato. forçando você a estar reduzido a isso e não permite o desenvolvimento pleno daquele ser. E você veja o seguinte: um ato de carinho de uma menina para outra menina não é vista como homossexualidade. Pois é. Mas um ato de carinho de um garoto para outro é visto assim. Já é confundido. Então já é preciso ter muito cuidado com isso. O sexo, em primeiro lugar, nós temos que respeitar a identidade
liberdade sexual de cada um. É porque é sua dignidade. Porque essa história de dizer também, a pessoa fez uma opção, foi aqui por isso que eu usei o termo, tá errado isso. Eu conheço pessoas, inclusive fiz terapia com pessoas homossexuais que sempre viraram para mim e disseram assim, não é um negócio de opção, não. Eu sempre fui assim. Eu sempre me senti dessa forma. Ó, nesse livro, Mayara, que eu trouxe de presente para Djalma, que eu lhe trouxe o meu sobre assassinatos, há estudos da psicologia que a maior parte dos relatos clínicos dizem, ouvindo os homossexuais, que eles já se identificavam assim desde tenra infância. Lógico, há outros casos em que o sujeito desperta na maturidade, mas a maior parte dos casos são pessoas que se veem claramente, porque não há que se falar em optar por uma vida difícil. Se eu pudesse claramente hoje optar e voltar, não que eu rejeite minha sexualidade, mas seria muito mais cômodo e fácil para mim transitar por uma sociedade cujo padrão normal de sexualidade estabelecido é a heterossexualidade. Uma vez eu conversando com um amigo que ele é psiquiatra e que ele é terapeuta, Aqui ele disse Djalma isso. esse presente. Mayara, a gente nasce assim, às vezes pode ao longo da vida mudar. Obrigada. Assassinatos de homossexuais e travestis. Zenésio de Deus Silva Júnior. Mostrar aqui pro pessoal, ó, do Periscope. Que beleza. Bom, eu aqui ganhei a possibilidade jurídica de adoção por casais homossexuais, que eu acho justo e normal. Pois é. Uma coisa, eu falando com esse amigo, ele falou assim, Mayara, ninguém escolheria o lado mais difícil se pudesse escolher. Não é escolha. Acontece. Tá? Eu vou querer entrar no ponto com vocês, eu tô com o ouvinte na linha, mas já eu vou querer entrar no ponto com vocês, que é sobre a questão dos travestis, de homens héteros procurarem travestis, não para penetrarem, mas para serem penetrados. É a questão da fantasia, que não admite por uma mulher, mas admite por um homem, e não se julgam homossexuais. É a questão de como o homem arruma isso psiquicamente, os próprios conflitos deles consigo. Mas agora eu vou falar com o Zé Fernando, de Camaçari, na linha 2. Olá, Zé! Bom dia, Mayara. Bom dia. Vixe, a voz hoje tá mais séria. Eu tô entusiasmado, sabe por quê? Diga. Porque eu já estou vestido de Brasil. Eu vou me seguir aí para Jardim de Ará gritar: viva a Justiça, viva o Judiciário, viva a Polícia Federal. Pois é, eu espero. Hoje é um dia quente, de temas e assuntos quentes, e o Cabeça de Homem não podia ficar de fora disso. Pois não. E você, Zé, como é que você vê essa questão da homossexualidade? Como é que você lida com isso? Mayara, eu respeito a todos. É uma questão de respeito. Devemos respeitar a todos, porque nós todos somos filhos de Deus e carregamos, quando um defeito espiritual ou material. A questão do homossexualismo, olha, eu respeito, mas eu não aceito. Porque, doutor Djalma, imagine você em um quarto com uma mulher nua maravilhosa, hein? Aí a gente se sente um verdadeiro filho de Deus. Eu acho ótimo. Tô com você, amigo. Tô com isso você. vai. Agora, isso não me leva a condenar o outro que gosta de estar com alguém igual. Ele tem, não só ele tem a liberdade disso, é o direito dele. Esse é o ponto. Mas eu tô com você, eu adoro. Eu disse, né, doutor Djalma, que é um respeito. Devemos respeitar. Agora, existe casos que eu já presenciei. Inclusive, eu fico até pensando, porque eu tenho uma netinha que eu crio de 1 ano e 8 meses, certo? Eu vou saber o futuro dessas crianças, porque, na realidade, não é combater, é todos aceitarem uns aos outros. Agora, eu vejo, assim, 2 mulheres se agarrando, se beijando, e as crianças olhando. No ponto de ônibus aqui em Itapuã, eu vi 2 cidadãos se agarrando como se estivessem querendo fazer sexo no meio da rua. Isso aí, as crianças olhando. Eu fiquei isso horrorizado também, porque aí existe o respeito, né, doutor? A gente tem que respeitar, fazer nos locais adequados, e a gente, somos humanos, somos todos filhos de Deus, não é verdade? Somos filhos de Deus. Tanto hétero quanto homo, né? Era isso que eu ia dizer, Djalma. Por que as pessoas não... Obrigada, Zé. Obrigado a você, meu anjo. Por acompanhar a gente todo fim de semana. Beijo. Tá, obrigado. O que é que eu acho, assim, ó? As pessoas não se chocam quando vem um casal heterossexual se beijando na rua. Verdade. Por quê? Porque isso foi estabelecido como normal. Então, tudo que foge disso é estabelecido como anormal. Então, logicamente, vai chamar a atenção não só de crianças, como de adultos. É verdade. E o grande problema aí está nessa escandalizar-se. Isso. Não é interessante isso, porque nós criamos padrões. Na sociedade, a mulher pode beijar o homem na boca. Agora, não pode se agarrar demais. Eu não entendi bem. Claro que você fazer um sexo no meio da rua, tudo bem. Isso aí é um absurdo. Mas
Se fazer carinho no meio da rua, homem com homem, mulher com mulher, homem com mulher. Na verdade, o preconceito não está na criança, está no adulto, né? Então, a criança se questionar e alguém souber orientar sobre a questão do afeto, isso também não vai interferir em nada na sua orientação sexual. Esse ponto até é bom a gente falar desse problema da adoção. No caso da adoção, por exemplo, sabe que a psicologia recomenda que desde cedo, em todos os casos, seja adoção homoafetiva ou não, porque ontem eu estava palestrando na UFBA sobre esse tema, Paranascol, uma associação, e eu dizia isso, que os pais devem conversar desde cedo e deixar claro ao filho que ele é um filho adotivo, o processo como houve, de acordo com a idade da criança, da forma como ela possa receber. Então o preconceito de ver isto na sociedade não está na criança, está no adulto que reprime, nos coleguinhas de escola que já estão contaminados com preconceito. Agora, realmente, eu concordo com o Djalma. Nós temos que nos portar, porque eu, por exemplo, enquanto homossexual, Mayara, eu também não saio, assim, em qualquer ambiente, externando afeto, por uma questão até de segurança para a minha vida. Exatamente. Que ainda consideramos que a sociedade, embora vários avanços, ainda é homofóbica, tem muito preconceito, e eu não sei de onde pode partir um ato preconceituoso. E uma coisa importante que eu vim até conversando com o Djalma no caminho é assim, ó. Hoje eu ouço muitas queixas de homens heterossexuais que estão falando sobre como a homossexualidade está sendo abordada de forma excessiva na mídia. Como se fosse uma coisa imposta e o incômodo deles com relação a isso. E meio que dizendo, poxa, ser homossexual hoje é como se fosse é o contrário. Uma apologia. Pois é, é um absurdo, é o que é o errado, então todo mundo tem que ser homossexual. E eu falei, não vejo dessa forma. O que é que eu vejo? Estamos passando por um momento de transição social. Tá? Em que hoje se há mais liberdade para se colocar as coisas, então as cartas estão sendo postas na mesa. Todas as questões. Os jovens mesmo aí de 12, 13, 16 anos, menos de 20, não tem essa coisa de dizer eu sou homem ou sou mulher. A maioria já começa a dizer somos neutros. Ou seja, eu quero ter a liberdade de ter experiências com homens, com mulheres, com quem eu quiser, e daí me decidir. Não sou nem homem nem mulher, ou seja, eu tenho um gênero, tá? Mas a minha opção sexual é neutra. Você colocou um ponto aí que eu quero, dentro disso aí, chamar a atenção. Um dos grandes problemas, inclusive, que eu tenho visto em terapia com homossexuais, é a ideia de que eles são anormais e não são homens. A gente pois já há uma distinção. É uma distorção. A pessoa, eu já cansei de perguntar, estou assim, eu digo assim, o que é que você tem no meio das pernas? Isso caracteriza que você é do sexo masculino. Você gosta de fazer sexo com outro homem, e daí? Qual o problema? Você não é nem anormal, nem você deixou de ser homem. Homem você é. Você fosse dizer para um Alexandre o Grande que ele não era homem, você estava morto na mesma hora. Agora entra uma discussão ferrenha sobre a questão do trans ou do cisgênero. O cisgênero é sujeito que no meu caso, sinto desejo por homem, não é? Sou um homem, me vejo como tal, aceito, amo meu pênis, todo o meu corpo, a forma como eu transo, se passivo na cama, se ativo, que é outra coisa para trazer aqui, né? Que é o homem, se um homem casado for transar com homem, só pode ser ativo. Não, como você disse, muitos na hora H são passivos. Só tem um detalhe nessa história, amigo. Rapidamente. Peraí, só tem um problema aí. Se ele está transando com outro homem, isso é homossexualidade. Não importa. Sim, mas ele pode ser bissexual. Se mesmo bissexual, nesse momento, ele está sendo homossexual. Sim, sem dúvida. Mas isso não define que seja a linha constante da vida dele. Então a gente tem que diferenciar isso no sentido daquilo que é mais, como a Mayara disse, daquela orientação no sentido permanente. Agora, há uma hipocrisia para negar, mas o que eu queria dizer é que Djalma está correto em ajudar enquanto terapeuta, porque não é interferir na orientação sexual. É apenas aclarar para a pessoa de que ele é um homem, embora seus desejos sejam algo que ele administra na intimidade da forma como ele quiser, não é? Então, assim, é algo que é muito bom pontuar, porque há pessoas que acham que o fato de ser homossexual significa negar sua característica de homem, sua masculinidade. Agora, se a pessoa for uma transgênero ou um transgênero, que aí já entra em aspectos que se aproximam da travesti ou do transexual, são outros tipos de indivíduo, com outras problemáticas, e aí temos que abordar de forma diferente o tema. Uau, gente, é um universo muito rico. Quanto tempo para ir para os intervalos, Vivaldo? Agora, nossa, gente, fiquem com a gente. Em 2 minutinhos a gente volta para continuar com o tema homossexualidade. Beijo. Olá, pessoal. Estamos de volta com Cabeça de Homem Além do Óbvio. O nosso tema de hoje é homossexualidade. Os meus convidados são Djalma Argolo e Enésio de Deus. Os nossos canais de comunicação, para quem quiser interagir com a gente sobre o tema, por que esse assunto incomoda tanto e como você lida com isso, vocês podem ligar para o 71 3505 5000, 71 3505 5000. Podem mandar um zap pra gente pelo 71 98155 3258,
81553258. Podem mandar a sua mensagem pelo metro1.com.br ou pela nossa página no Facebook, que é o Cabeça de Homem. Dessa forma, ninguém deixa de interagir com a gente. Além disso, a gente transmite o evento, o evento é ótimo, isso é um evento. E é verdade. Aqui o nosso programa ao vivo pelo Periscope todo domingo. Quero agradecer a galera do Periscope que está aqui com a gente. E toda quinta-feira a gente tem um resumo na nossa página do Facebook e a filmagem na íntegra na sexta na nossa página do YouTube, tá certo? Djalma, eu quero voltar com um assunto sobre a procura de héteros por travestis. Se pensa muito que os travestis são procurados por homossexuais. Nem sempre. Já existem estudos, pesquisas, até um estudo feito em São Paulo, que eu não lembro agora quem foi a pesquisadora que falou sobre isso. E tem uma amiga também da área de saúde, que eu converso muito com ela. E outro dia eu estava conversando com o Gil Vicente Tavares, que também pesquisa muito sobre sexualidade, fez uma pesquisa nesse sentido, que muitos dos travestis são procurados por homens héteros, tá? Para terem relação sexual. Esses homens não se veem como homossexuais. E, na verdade, existe uma procura pela questão do desejo de tudo, mas não para dizer assim, aquela questão de ativo e passivo, que é o que todo mundo que perpassa o inconsciente, né? Individual e coletivo. E que o homem procura para ele ser penetrado, e não para ele penetrar. Mas ele não se vê como homossexual. Vai lá, Didi. Esse camarada está demonstrando, inclusive, uma bissexualidade. Não é? Agora, quando ele tem relação com um homem, aquela relação é homossexual. Não tem como se discutir isso, nem fugir disso. E até respondendo uma pergunta do Periscope, opção realmente não é, porque não é uma escolha. As pessoas muitas vezes já nascem com uma identidade sexual. Eu gosto muito de usar essa palavra. É uma identidade que é utilizada. Agora, essa história do camarada que é ativo e passivo, pode ser até na relação tem uma mulher que é mais ativa e o homem que é mais passivo. Ora, isso não quer dizer, não vai traduzir que ele é o macho e o outro a fêmea. Isso não existe, não. E a Djalma também, aquela coisa assim, de achar que na relação homossexual vendo dois homens, aquela pergunta ridícula, viu, Mayra? Quem é o homem ou a mulher na relação? Gente, não, isso aí me mata, né? Então esclareça aí o público sobre isso, o público na leigo e realidade, ignorante. Assim, na intimidade, há casais realmente, homens que realmente são homossexuais, que realmente não gostam, porque não sentem prazer em ser penetrados. Outros só gostam de penetrar. E outros casais que não têm rótulo, no meu relacionamento, por exemplo, não há rótulo. Então, o corpo é toda uma zona, todas as possibilidades são aceitas. Então, é bom verificar isso. E, às vezes, quando o homem busca a travesti, né, que é aquele homem que nasceu homem, mas que mescla os elementos masculinos e femininos, mas cujo feminino sobressai mais, é uma forma, às vezes, até de mitigar a culpa para não procurar um homem, porque está procurando um homem, mas que dele há elementos femininos. Entendeu? Então, há elementos que mitigam a culpa deste homem. Eu tô com um ouvinte aqui que mandou uma mensagem pelo WhatsApp. Boa tarde. Todas as coisas surgiram lá no início do mundo, quando houve a traição. Mas não devemos julgar e sim viver em harmonia com todos. Pessoas, animais, plantas, porque só o Criador pode nos julgar. Além disso, eu tô com um anônimo na linha 2. Olá, boa tarde. Nayara, Diga. como está você? Tudo bem? Tudo bem, diga. Boa tarde, Djalma Ragulho, e a todos os que estão participando. Nayara, seria interessante que você, eu liguei o rádio agora, ouvi você falando, né, que não se estranha quando um casal hétero está se beijando, porque se convencionou isso. Seria e o contrário não é verdadeiro. Então, assim, seria interessante que vocês abordassem aí, por exemplo, é da natureza humana, é da espécie humana, essas características adversas, em comparação com o animal. Por exemplo, você normalmente, a criança aprende um boi com uma vaquinha, um galo com uma galinha, e assim sucessivamente. Como é que se dá isso para a criança, por exemplo? É da espécie humana essa questão que vocês estão abordando aí? O animal se comportaria na natureza de uma forma diferenciada? Seria interessante uma abordagem nesse sentido. Eu vou estar na escuta. Obrigado pela atenção. Obrigada também. Eu vou pedir a Djalma que responda. Você ligou o rádio agora, mas a gente começou o programa justamente falando sobre isso. Sobre que a homossexualidade está presente nas espécies animais, em várias espécies, e que isso foi escondido na literatura durante muitos e muitos anos, e que depois a homossexualidade foi tratada como uma coisa errada ou quê pela religião. A gente já falou sobre tudo isso no início do programa. Eu vou pedir a Djalma que dê uma pincelada rápida, mas amanhã,
à tarde, o áudio do nosso programa na íntegra vai estar na nossa página do Facebook, que é o Cabeça de Homem 1. E na sexta-feira próxima, na nossa página do YouTube, que é youtube.com.br/Cabeça de Homem, vai estar a filmagem integral também do programa. Mas vai lá, Djalma. O interessante, amigo, é o seguinte: entre os animais in natura, eu não estou falando nem dos animais domésticos, a relação homossexual existe, está não só plenamente documentada, e existe em muitas oportunidades. Aliás, todos os comportamentos sexuais que nós hoje temos, às vezes, como aberrações, etc., já existe entre os animais. Esse é que é o problema. O leão com o leão, urso com urso, ursa com isso, elefante com elefante. Eu quero, inclusive, a todos os que estão nos ouvindo, recomendar uma série da BBC de Londres chamada Sexo Animal, onde eles fizeram uma documentação extensa sobre isso em vários lugares do mundo e na natureza. Eu quero chamar a atenção isso, na natureza. O comportamento dos animais, inclusive dentro das espécies, existe uma variação muito grande. Eu estava vendo, por exemplo, cobras que estavam transando. E o que acontecia? Vários querendo transar com uma fêmea só. E nesse meio, de repente, um macho começou a lançar um feromônio feminino e todos se voltavam para ele. Eu digo, olha aí, existe também a cobra homossexual. Ora tá. Então, o leão... Porque tudo, a partir da repressão, foi uma forma de categorizar. Então, como nós rotulamos os nomes hétero, bi, homo, ativo, passivo, isso tudo restringe a nossa dificuldade, como diz o Dr. Drauzio, de lidar com a diversidade das espécies, inclusive da nossa humana. Gente, é muita informação, é muito tema, mas eu tô adorando nossa discussão de hoje, porque eu acho que a gente está colocando abaixo alguns mitos, algumas coisas que não são discutidas, informações que não são trazidas para as pessoas, para que daí elas possam refletir por conta própria, antes de ficar ouvindo em diversos templos religiosos, ou o quê, que isso é pecado, que isso é errado, ou o quê. Se nós somos a evolução da espécie, e nas espécies animais sempre existiu a homossexualidade em grande número, como existe também a bissexualidade, né, Djalma? E Djalma estuda muito isso, e nós somos a evolução da espécie. Isso é um comportamento também natural no nosso, digamos assim, estágio hominal. Inclusive, o Dr. Alfred Kinsey, quando começou, ele começou no campo da biologia analisando as espécies, daí despertou para se interessar pela espécie humana. Ele saiu do reino animal para o ser humano. Bom, eu tô aqui, tem um ouvinte com o final 6831 que tá, boa tarde, o programa tá maravilhoso, beijos, beijos. Gorete Ribeiro da Garibaldi está na linha e quer falar com Enésio. Vá lá, Gorete, manda ver. Oi, boa tarde, Maiara, boa tarde, Enésio, boa tarde, Argolo. Doutor Enésio, é uma questão que sempre eu penso. Qual o maior conflito a ser vivenciado em toda essa situação? Família ou sociedade? Olhe, posso responder? Sim. Olha, Gorete, o conflito maior primeiro, a meu ver, é resolver em família, porque na verdade é o locus primeiro, é a intimidade. Então ali, como a sociedade é toda estabelecida, infelizmente ainda é uma exceção que os pais vejam e saibam conduzir de uma maneira natural. Embora a interface família e sociedade se dê ao mesmo tempo, porque esse indivíduo está vivendo esse sistema implicitamente ou explicitamente repressor, ao mesmo tempo quando vai à escola, quando vai à igreja. Mas sem dúvida, se houvesse um amadurecimento espiritual integral do ser, para que os pais soubessem, já identificando um conflito, conduzir a psicologia, não para reverter, porque inclusive é proibido, até resolução, como a número 1/99 do Conselho, da época da doutora Ana Bahia Mercedes Bock, que veda que qualquer terapeuta ligado a este conselho interfira nesse particular, no sentido de reverter, e há inclusive psicólogos, como a Marisa Lobo, do Paraná, sendo caçada e já recorreu, conseguiu estar com diploma, mas pagou indenização ao Conselho Federal de Psicologia. Enfim, é caminhar o filho para que a psicologia dê um suporte como deu a mim, porque isso foi fundamental, porque a psicologia nos liberta para que o indivíduo viva feliz da forma como ele sente estar no mundo. Um beijo, minha amiga, Deus te abençoe. Viu? E eu gostei muito, Enésio, você falar isso agora. A psicologia não é para mudar a pessoa, é para fazer com que ela fique bem na situação dela, ela se entenda.
e em se entendendo, possa entrar em harmonia consigo, inclusive com seus instintos, porque o homem é um animal pervertido, porque ele está sempre indo contra um instinto. Ele precisa transformar o instinto em amigo dele, ele seguir o instinto e dar o direcionamento que a sua condição de ser humano, de indivíduo pensante, lhe dá a oportunidade de fazer. É óbvio que quando se fala em família não é tão simples assim, porque se você me perguntasse, como autor do livro, se conscientemente sobre a adoção eu preferiria ter um filho desta forma ou outra, talvez para mim fosse mais cômodo e mais fácil escolher ele estar nesse padrão tido como normal, mas assim, eu amaria de qualquer forma, porque eu estaria mais preparado até por ter sofrido, a ter um filho assim, saber direcioná-lo e dialogar com ele, porque o problema é que muitos pais não dialogam com os filhos ou reprimem ou procuram equivocadamente terapeutas que estão agindo de maneira errada. Mas os terapeutas conscientes, que são a maioria com certeza, fazem o que Djalma disse, é fazer com que o sujeito seja feliz da forma como se sente no mundo. Uau! Ricardo Porto, beijos, mandou uma mensagem aqui pelo Zap. Cada um é livre para fazer, desejar, amar, ter prazer e etc. Seja feliz, simples assim. Não consigo ver não, Jéssica, traga aqui. A gente tem uma pergunta. Estão dizendo que homossexualidade é... então, dizendo homossexualidade é comportamental? Ela se reflete no comportamental, porque o comportamental seria a prática que se externa e que é vista, mas ela parte de algo que é interno, seja o que Djalma disse de uma identidade, seja no sentido do direcionamento dos desejos, e tudo isso na vida de alguém, a depender das circunstâncias, desde que ela não se reprima, possa ser objeto de algumas mudanças, mas no geral não são mudanças drásticas. O sujeito geralmente mantém aquela orientação sexual ao longo de sua vida. Inclusive, nós temos que verificar esse problema. Quando ele falou em comportamental, eu vi bem um viés behaviorista. Temos que ter um pouco de cuidado, porque não é o meio que vai fazer isso. Não é inclusive que se fosse assim, nós iríamos dizer, não pode ter adoção por parte de casais homossexuais, porque eles vão dar uma diretriz de comportamento por causa do comportamento deles. E isso não tem sido verdade, porque não tem sido constatado na prática nos países em que a adoção se faz. Eu sou favorável a que tanto o homossexual masculino quanto feminino possam fazer a sua família, porque é um objetivo deles, eles querem viver em família e possam adotar seus filhos ou ter seus filhos, quando é no caso do homossexualismo feminino, ou a homossexualidade feminina. Quero entrar então nessa questão, Enésio. Enfim, você é homossexual. Como foi? Você me disse que teve a psicoterapia, mas eu quero entrar na questão agora da família. Porque eu acho que a primeira aceitação, gente, passar pela família. Sim. E se a família não aceitar, talvez, ou se a família aceitar, é daí que você vai se sentir seguro ou não para estar no mundo, para estar em sociedade e para se desenvolver. Como foi isso na sua vida e o que é que a gente pode falar para as outras famílias no acolhimento aos seus filhos que são homossexuais? Ali ainda com meus 22 anos em Léo, estudando Direito, foi quando eclodiu realmente a descoberta. Eu precisava dizer, mas houve um acidente de percurso. Meus pais descobriram e, sem dúvida alguma, nesse momento é um choque para a família, porque principalmente meus pais já têm mais de 60 anos, então uma família muito religiosa, muito católica, embora eu depois haja estudado a doutrina espírita, então houve um momento assim de conflito no sentido assim do choque quanto a essa verdade. Então eu tinha duas escolhas naquele momento: ou ocultar a verdade, fazer como muitos homossexuais fazem a vida toda, que fingem uma verdade que os pais querem manter como uma ilusão na cabeça deles, porque no fundo, todo pai percebe alguns elementos e muitas vezes quer passar a vida toda negando, sem acreditar e levar a dúvida para o túmulo, só que depois de já não tem jeito, né? Acaba descobrindo não lá, tem. né? Então, ou eu tinha um compromisso com a verdade. Eu disse, não, meus pais, é isso mesmo. Então, a partir disso, minha família, de maneira maravilhosa, soube me conduzir. Eu já fazia terapia, porque, verdade, a minha questão mais era um conflito de ordem religiosa, ideia de pecado, tudo isso, muito religioso desde a infância, né? Então, mas depois disso, o apoio da família, dos primos, das pessoas próximas, o homossexual, conversar com amigos, como Gorete foi em Ilhéus, como outros amigos que eu conheci nesse período, foram fundamentais no processo de nos apoiar e nos processos de aceitar a nossa, e fortalecer nossa autoestima. Então, o papel da família é fundamental, porque se ela rejeita, se a minha rejeitasse, eu poderia ter constatado de firmar essa verdade, mas eu talvez não seria uma pessoa tão feliz quanto eu sou hoje. Que bom, Enésio. Que bom. Djalma, o que é que a gente pode orientar? É bom que já veio uma fala de Enésio
que ele passou por essa questão, Isso. mas ele teve a sorte de contar com o apoio familiar que deu esse suporte psíquico que ele precisava. E Isso. para aquela família que não dá? Tipo assim, eu tenho mesmo, enfim, pessoas muito próximas a mim que tem homossexuais na família e que não aceitava de hipótese nenhuma. E que eu quebrava o pau. Eu só faltava dar uns tabefe nela. Como eu conheço, eu posso falar disso também. Sim. E hoje você vê que é o mais estável que tem na família e que dá mais apoio. Mais antigo, mais instável que cuida. E é o filho que dá mais apoio a ela. Muitas vezes até na velhice. Não é? Ela sabe disso, né? Então, veja só. Quando a família não aceita, aí, minha filha, é o calvário do homossexual. Por quê? Porque ele vai ser sempre massacrado, o bullying começa em casa, vai ser uma pessoa sofredora e que muitas vezes vai ser forçado a se violentar por causa disso. E isso daí não é o bom caminho. É caso de suicídio ou levados à loucura, sim, inclusive. Sim. É um crime se fazer uma coisa dessa. Pode, Djalma, você falou uma frase forte, o bullying começa dentro de casa. Mas é verdade. É verdade. Sim. Vamos ouvir Marcelo do Barbalho na linha 3. Olá, Marcelo. Olá, boa tarde, tudo bem com você? Tudo, diga. Querido, eu estou aqui encantado ouvindo você conversar com o Djalma. Eu queria passar rapidamente uma experiência de vida minha. Eu sou colega de vocês também, sou radialista e filho de militar. Você imagine que minha vida toda eu fui recriminado por meu pai, que dizia que homossexualismo é coisa do diabo, que preferia ter um filho ladrão a ter um filho homossexual. Eu com 18 anos, hoje eu tenho 33, eu assumi para uma parte da família. Agora veja, 5 anos depois, aos 23 anos, eu tive um acidente muito severo de carro e vim a perder a visão. Então, além desse estigma do homossexual, ele tentou colocar na minha cabeça que, pelo fato de eu ter perdido a visão, e que eu não teria direito a ser feliz, a estar ao lado de outra pessoa. Hoje eu digo a você que, graças a Deus, eu sou uma pessoa tranquila quanto a isso. Fiz terapia por um tempo, apenas para poder me livrar do conflito religioso, como o colega estava falando há pouco aí, que eu ficava com aquela coisa na cabeça, Deus não vai me perdoar, Deus não vai me amar e tal. Eu costumo dizer aos meninos que eu converso, aos amigos que eu converso sempre em algumas redes sociais, que Deus ama a todas as pessoas. O que Deus quer da gente é o coração, é a caridade. Deus quer que a gente ame o nosso próximo como a si mesmo, que a gente ajude as pessoas. E hoje eu digo a você, ajudo muitas pessoas da minha família, pessoas que na minha família me criticavam, hoje indiretamente acabam sendo dependentes de mim. Estou realizado profissionalmente, trabalho com questões sociais, ajudo muitas pessoas e digo a você que está ouvindo agora o programa, não se recrimine. Se algo na sua vida está lhe fazendo mal, afaste-se. Infelizmente, o que eu pude fazer foi afastar de meu pai, porque ele é um homofóbico convicto. Ele acha que não pode permitir ter um filho homossexual. Quero que Deus ajude ele, que ele seja feliz, mas eu escolhi a minha felicidade, porque eu pensei o seguinte, entre estar certo e ser feliz, eu prefiro ser feliz. Eu não vou constituir uma família, arrumar uma mulher e filhos apenas para agradar algumas pessoas da minha família ou o que a sociedade quer. Eu preciso ser feliz, eu quero dar felicidade para a pessoa que está ao meu lado. Então eu deixo esse desabafo, esse exemplo para vocês. Parabéns por iniciativas quanto essa. Estou sempre acompanhando vocês e um beijo, viu? Ô, Marcelo, obrigada por compartilhar com a gente. Enfim, essa experiência, essa fala é muito importante para que outras pessoas também ouçam isso e porque a gente aprende, a gente ouve ao longo da vida muitas coisas, tá? Aí você veja o que nós estávamos falando aqui. O Marcelo sofreu isso dentro de casa. Olha o bullying aí, o que é pior. Um pai que estava colocando o tempo todo na cabeça dele que ele era um pecador. E ele sofreu um acidente. E muitos podem dizer assim, isso foi o quê? Um karma? Karma coisa nenhuma. Uma punição coisa nenhuma. Aconteceu. E eu estou com ele. Deus é amor. E finalmente você olhando Deus, Deus é o quê? É homem, mulher ou o quê? Neutro. É neutro. E eu, Marcelo, parabenizo, porque o seu amor reluz e ousa dizer o nome, assim como o meu. Quer ver uma outra coisa que eu acho importante também? Nem sempre, gente, família é muito importante, tá? É a nossa base primeira das coisas. Mas nem toda família é equilibrada. A maioria das famílias, na verdade, tem muitas desarmonias, muito problema que a gente fala que só muda de endereço. Lógico. E ele teve que romper com o pai para que ele tenha uma qualidade de vida dele, porque o pai não dava essa permissão. É difícil, só que às vezes é preciso. Então, eu vou falar sobre esse tema mais futuramente, tá? Sim. Agora eu quero deixar um recado aqui, que a gente já está nos minutos finais do programa, que, gente, todo preconceito é uma coisa pessoal.
tá? Você pode ter uma sociedade que um núcleo da sociedade, um percentual da sociedade tenha preconceito sobre o mesmo assunto, sobre homossexual, sobre negro, sobre pobre, sobre gente que come demais, sobre quem usa drogas, sobre alcoólatras, várias coisas. Mas cada um tem um preconceito de um jeito. Então, quando a gente tem um preconceito sobre alguma coisa, é a nossa visão sobre algo. E quando a gente pega o nosso preconceito e joga em cima do outro, a gente reduz aquele outro à visão que a gente tem sobre aquele tema. Só que a pessoa não é só isso. A pessoa é muito mais. Aquilo é o nosso preconceito. Então pense o seguinte, você pode ter um preconceito com homossexual. E você, de repente, pode ser uma pessoa ansiosa e alguém tem um preconceito com gente ansiosa. Preconceito gera preconceito. Então, assim, a minha questão é, vamos respeitar o próximo, vamos respeitar o outro. Infelizmente, eu ainda tenho 2 minutos aqui pelo relógio, Vivaldo. São 7:01. Tá, como é que não me avisa? Deixa só eu encerrar aqui rapidinho. Sim. Enésio, vamos encerrar porque o relógio aqui tá atrasado. Enfim, mexeu na transmissão. Dê um alô, um recado final sucinto e se despeça do pessoal. Eu agradeço o convite, estou à disposição para discutir outros temas que tocam na cabeça dos homens e das mulheres também. Um beijo, Mayara, tô de volta. Vai lá, Didi. Eu também quero agradecer isso e vamos acabar com o preconceito. Inclusive, vamos deixar de ter preconceito com quem tem preconceito. Olá, meu povo, semana que vem a gente está com outro assunto para discutir, que é hipertensão, em função do Dia Mundial da Hipertensão, e saber o que é que faz aumentar a pressão de vocês, o que é que deixa vocês nervosos. Um beijo, fui, até semana que vem.